Olá, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje vamos demolir mais um paradigma, né, a respeito da relação entre pais e filhos, né? Desde cedo, não somente eu, mas várias pessoas, né, durante até a fase adulta da vida, o que nos é ensinado, né, que deve-se honrar pai e mãe, certo? O que está ali na Bíblia, né? Um dos mandamentos sagrados de Deus, né, que está no Pentateuco, está na lei de Moisés, né, nos 10 mandamentos, na lei da pedra que foi escrita pela mão de Deus, certo? Não foi escrita por nenhum homem, mas sim pela mão de Deus. Os 10 mandamentos ali são sagrados, né? E isso durante toda a história da humanidade, né? Até mesmo no cristianismo, que absorveu elementos judaicos, né? Isso tem um peso muito relevante na sociedade, né? Na cultura e tudo mais. Porém, tem-se um detalhe também, né? Que em outra passagem agora do Novo Testamento, correto? Em Colossenses e em Efésios, também, né, fala para os filhos respeitarem os seus pais, né, honrarem seus pais, porém fala também para que os pais não irritem seus filhos, né? Paulo adverte nessas duas cartas para que os pais não tenham uma conduta ali que tem uma falta de respeito, de consideração, não irritem propositalmente os filhos, né? Então, meio que ocorre um equilíbrio ali, né? No Novo Testamento, ok? E é engraçado que eles não têm conhecimento disso, né? Os antepassados, os pais. Hoje a gente tem mais um amplo conhecimento até por conta da internet, do excesso de informação, né? E sempre foi-se muito cobrado, né? O respeito do filho com o pai e a mãe, né? Com os pais, algo que realmente é um dever, né? É algo que deve ser imutável, né? Porém, quando se trata, né? Inclusive dessas passagens do Novo Testamento em Efésios e Colossenses, né? Que fala que os pais não devem irritar os filhos, né? Deve ter um mútuo respeito ali. Ela é desconsiderada, né? Ela não tem tanta relevância. E o que ocorre, né? Se o indivíduo ele cresce em uma família disfuncional, com pais e mães com problemas assim, vamos dizer, narcisísticos, problemas psicológicos, traumas, e às vezes ocorrem coisas absurdas, né? O pai, a mãe, o responsável pela pessoa, simplesmente não tem nenhum tipo de respeito, né? Descarrega as frustrações, os incômodos, alguma coisa interior ele quer descarregar sobre os filhos, né? Ele quer, às vezes seja por questão até do próprio estresse do dia a dia, né? Durante o trabalho, o serviço que a pessoa tem, a rotina, pegar ônibus, né? Ter conflitos ao longo do dia, chegar em casa e às vezes o filho, né? Uma criança, um adolescente apenas quer um momento ali, né? Quer interagir e ele sofre várias represálias, né? Assim, sim, às vezes sem sentido nenhum, coisas desmedidas, né? Pela assim a incapacidade do pai e da mãe ter assim, um pouco de paciência, né? Um pouco de sabedoria também ao lidar com os filhos, né? Eu acho muito engraçado, né, que não generalizando, né? Existem vários exemplos de bons pais, de boas mães, né, excelentes, e vários exemplos de péssimos filhos, né? E vice-versa, tem exemplos de filhos maravilhosos e péssimos pais, pais horríveis, né? Então é uma coisa meio ambígua. Porém, pela minha experiência de vida,
que eu sempre observei é o seguinte, né? Que muitos pais usam esse versículo bíblico, né? Assim, num contexto para, né? Assim, como um ordenamento de Deus, porém, eles não seguem a Bíblia, né? Eles só gostam de usar esse versículo para meio que botar um temor no filho, né? Que é uma ordem divina. E realmente é, para que o filho honre seu pai e sua mãe. Mas no caso de pais, né, narcisistas, pais que cometem vários abusos psicológicos com os filhos, né? Chantagem psicológica, não criam os filhos de forma sábia, né? De forma a instruir o filho, né? Com a inteligência, com virtudes, né? Isso acaba gerando no futuro, né, na vida adulta, né, casos como vemos assim de filhos que não conversam com os pais, né, um ressentimento assim perpétuo, né, por coisas que humilhações, jogar coisas na cara, né, do filho, palavras ofensivas, né, que entram ali e nunca mais saem, né, dentro do coração dos filhos, né. Eu vou ser bem franco pela minha experiência de vida, né. Os pais, eles não são perfeitos, né? Pais e mães não são perfeitos. Não, muitas vezes, né? Eles possuem condutas e atitudes muito piores que a dos próprios filhos, né? Que eles mesmos apontam o dedo e jogam na cara, certo? Uma certa hipocrisia, uma demagogia ali, né? Eu presenciei isso várias vezes na minha vida, né? Não só comigo, mas com amigos, colegas, né? No cotidiano, relatos durante a vida inteira, né? E no caso, se você é uma pessoa que passa por isso, né? Por esse tipo de vivência, né? Enquanto você é adolescente, criança, até mesmo depois da fase adulta, né? Essa é a fase que você está morando com seus pais, né? Mesmo depois de adulto, né? Porque infelizmente a gente vive uma das piores épocas para se nascer na história da humanidade, que nem mesmo um apartamento, uma kitnet a gente tem condição de comprar, né? A gente tem que fazer malabarismos exorbitantes para conseguir ter um lugarzinho, 1 metro quadrado ali para poder viver. Não uma casinha, um apartamentinho para chamar de nosso. Porque nem isso, né? A gente deu sorte na nossa geração passada, né? Geração que nasceu aí dos anos 90 pra cá, né? Que as coisas são bem difíceis, né? Se a pessoa não buscar uma melhoria de vida mesmo, uma forma de ter uma renda forte, né? Infelizmente é isso aí, né? Mas no caso de filhos que sofrem esses tipos de abusos, sejam físicos, psicológicos, humilhações e tudo mais, né? Eu creio que o melhor caminho realmente é se afastar desse convívio, né? Não somente com pai e mãe, né? Mas às vezes com familiares folgados, né? Familiares que, assim, você não tem uma boa convivência, né? Às vezes um tio, uma avó, alguém, primos, né? Que muitas vezes as pessoas, ao invés de te ajudarem, só atrapalham a sua vida, né? Aí, nesse caso, eu recomendaria, né? Algo que eu deveria ter feito quando eu era novo, né? Quando eu era jovem, adolescente, mas eu não tinha essa mentalidade ainda, né? Mas melhor forma é você sair desse contexto, você pagar um aluguel realmente, né? Você ter seu canto ali, sua própria casa, certo? Mesmo que seja um lugar pequeno, só você, ou então você tem uma pessoa namorada, um irmão, entendeu? Uma pessoa que você possa dividir ali também é uma boa, né? Opção. E você buscar melhorar de vida, porque eu percebi tarde demais que todos os problemas que eu tinha, toda a limitação, né?
era em decorrência disso, dessa convivência, né? E durante um breve período, durante alguns tempos, né, que eu vivi sozinho, realmente que eu tive um tempo assim só pra mim, né, vivendo eu somente, sem contato, né, com nenhum familiar, eu vi o quanto que eu melhorei, sabe, tanto psicologicamente, financeiramente, né, e só foi eu afastar definitivamente de uma pessoa, né, que era um familiar, que minha vida mudou completamente, né? Sabe? Todos, tudo aquilo que me pesava, tudo aquilo que me desgastava mentalmente, né? Até espiritualmente, tudo isso melhorou significativamente na minha vida, de várias formas, né? E sempre tem aquelas pessoas, né, que por ter uma família boa, uma família estruturada, né, uma família e um convívio em paz, assim, convívio virtuoso, sabe? Por ter uma excelente família, muitas vezes elas olham para as pessoas que reclamam, que contam na sua vivência com seus pais que não dá certo, que coisas desse tipo, humilhações e tudo mais. As pessoas simplesmente julgam assim de uma forma por fora, né? Não estando ali dentro, achando que a pessoa simplesmente está fazendo um draminha, que a pessoa é, sabe, é muito sentida e tudo, imatura, né? E isso causa assim uma raiva, né, na gente. Mas assim, outro conselho muito útil também é não comentar, né, sobre a sua vida íntima, né, familiar com ninguém, porque é exatamente o que as pessoas fazem, né? Só sabem julgar, apontar, condenar, né? Como se elas tivessem vivido aquilo e passado por aquilo, né? E também desconstruindo esse paradigma, esse modelo mental, né? De que pai e mãe são perfeitos, né? Isso é uma grande ilusão, isso é um grande golpe. Você vê, né, vários casos aí que na mídia, né, que já ocorreram aí, né? Assim, pais que fazem atrocidades com os próprios filhos, né, que várias coisas que acontecem, casos que pouco tempo, né, chocam a mídia. Até hoje em dia saem muitos casos assim terríveis, né? É violência contra a criança, tortura, coisas abomináveis assim, né, que ocorrem. E sem contar a parte da criação, né? Que muitas vezes a criança, ela nasce ali, ela tem os sonhos dela, ela tem os objetivos, ela tem, sabe, aquela essência que ela sonha, né? Toda criança, ela sonha com o inimaginável, né? Com o impossível, né? E ela tem esses sonhos despedaçados, destruídos, não somente, né, às vezes pelo pai e a mãe, mas por pessoas em volta. Mas começa com o pai e a mãe, né? Desmotivando, desacreditando, falando que ele não é capaz, que ele não pode, que aquilo é besteira, para ele tirar aquilo da cabeça. E o que acontece, né? A pessoa, ela desanima, né? Ela cresce ali, um adulto, ela lembra daquele sonho um dia e fala: Nossa, puxa vida, poderia ter acreditado naquele sonho, talvez eu não estaria nessa situação que eu estou aqui agora, né? Estaria num emprego melhor, com a vida melhor, né? Mas aquele sonho foi despedaçado, né? Antes mesmo de ter um efeito ali, né? Antes mesmo de colocar em prática. E sendo que para Deus não há nada impossível, né? Na verdade, nesse mundo, nesse universo, não há nada impossível, certo? Até mesmo depois que várias coisas dão errado na nossa vida, né? Vários percalços, vários tropeços. Mesmo assim, nada é impossível, entendeu? Ainda é possível. As pessoas dizem que não, e mesmo depois quando crescemos, né?
pois quando nos tornamos adultos ainda continuam, né, mentindo pra gente, falando, desacreditando a gente, ah, você não vai conseguir, isso é impossível, não vai dar certo. Esse método continua, né? Esse tipo de mentalidade idiota. Outra coisa de sumar importância também é que nós não cometamos os mesmos erros que nossos pais cometeram com a gente, né? Seja com nossos filhos e durante a nossa vida, certo? Nós somos descendentes deles, né? Porém, nós temos que tentar ser uma versão melhor daquilo que eles não conseguiram ser, né? Então, tem de se analisar muito, né? Até porque você carrega o DNA deles, né? Em você. Você é uma cópia deles ali. Tem o sangue deles, mas você tem que polir, né? Esses erros, esses defeitos, né? E não cometer os mesmos erros durante a sua vida. Esse é o melhor conselho que eu dou, né? Então é isso. Se você gostou do vídeo, desse conteúdo, né? Ajuda aí o canal a estar crescendo. Se inscreve aí, curte, dá like, comenta. E é isso aí. Muito obrigado.